Olá, gente. Grande abraço a todos. Então vamos aqui às perguntas do grupo de estudo Autocura Espiritual. A gente vai começar aqui com a pergunta sobre o corpo criogênico. O que é o corpo criogênico? Antes da nossa entrada no processo encarnacional terrestre, nós tínhamos um corpo conhecido como corpo criogênico, pertencente de origem de uma raça diferente da nossa que temos no momento. Essa raça provavelmente poderia ter sido a raça humana ou não. Aqui no planeta Terra, por exemplo, mais de 20 raças diferentes colonizaram o planeta ou participaram de experimentos científicos e pesquisas genéticas no nosso passado. Então, quando nós demos entrada ao processo encarnacional terrestre, foi apagado, vamos dizer assim, a nossa memória estelar e nós passamos a encarnar no veículo biológico humano. Mas muitos de nós tínhamos outros corpos. Por exemplo, nós temos a nave Arctrans, é uma nave arcturiana que contém muitos e muitos corpos criogênicos guardados em criogenia, aguardando aqueles que por essa raça encarnaram aqui no planeta retornarem ao seu próprio corpo de origem quando assim for concluído a sua missão ou concluído o seu nível de ascensão terrestre. A Lua contém muitos corpos criogênicos aprisionados, lembrando para vocês que a Terra é um planeta que está em quarentena, um planeta de exílio. Então, a Lua também é um desses setores. Esse é o grande problema e o grave problema é que a maioria das pessoas que estão encarnadas na Terra nem sequer tem a memória disso. Porque ao encarnar na Terra, a pessoa passa por uma lavagem cerebral forçada, onde a sua memória estelar é apagada para que tente-se, através das encarnações, reeducar essa alma, os antigos conflitos que houveram aí no nosso passado. Então, existe a parte boa, que por um lado você vai começar do zero, mas a parte ruim é a perda da conexão com a nossa hierarquia espiritual. Então, isso gera um sentimento de vazio, de angústia, onde a pessoa se sente perdida. Mas o corpo criogênico, respondendo à pergunta, seria esse corpo original nosso, que está deixado em criogenia, que nós reassumiremos quando nós atingirmos o nível de ascensão e sairmos do planeta. Onde encontram-se muitos corpos criogênicos aprisionados em criogenia. Então, o corpo criogênico, ele ficou deixado em criogenia fora do planeta e nós passamos a encarnar na Terra através do corpo astral, que foi modelado ao modelo biológico humano, onde se teria as experiências encarnacionais dentro desse veículo. Quando a pessoa conclui o seu nível de ascensão, isso, ao desencarnar e no astral, ela continua os seus trabalhos espirituais e conclui o seu nível de ascensão terra, ela reassume esse corpo criogênico e volta de volta para o seu planeta de origem, né? O que são os contratos que precisam ser quebrados para que se obtenha ascensão? E realmente, será que realmente é possível atingir a felicidade aqui na Terra? Bom, felicidade é um estado de espírito, né? Você pode ter uma lavadeira cantarolando, feliz, lavando roupa, feliz da vida e cantando dentro da sua humilde e simples vida, porque ela aceita a sua realidade, ela é grata por aquilo que ela é, por aquilo que ela tem. Então, para ser feliz, nós precisamos apenas fazer isso, apenas aceitar o que somos e que nós temos. Não impede de nós almejarmos coisas novas e progredirmos na vida, só que nós temos que olhar a vida como esses planos, colocar esses planos dentro de uma perspectiva de possibilidade, não de expectativa. Porque a expectativa, se os teus sonhos não se concretizarem, vão gerar frustração, inclusive ansiedade também. Mas a possibilidade é diferente, porque quando você coloca as tuas metas como possibilidade e elas não ocorrem, elas continuam sendo possibilidade. Felicidade é um estado de espírito. Você pode ter uma lavadeira cantarolando e feliz, e um rico, um multibilionário, vivendo aí um inferno dentro da sua mansão astral, porque não existe uma aceitação por parte dele, nem uma compreensão da realidade. Então, ser feliz é um estado.
O planeta Terra não é um lugar para ser feliz totalmente, como foi feito aqui a pergunta, respondendo a pergunta, pois é um planeta que está em quarentena e a maioria das pessoas estão desconectadas da sua essência. Então você vai ter momentos felizes e momentos não muito felizes. O que vai determinar o seu grau de felicidade é o seu grau de aceitação e de gratidão pela realidade que você vive. Repito, não é uma postura de conformismo, mas inclusive a própria gratidão é um mecanismo cibernético de realimentação que vai fazer com que você progrida. Porque ao agradecer o que você tem, mesmo que seja pouco, isso vai se multiplicar e o universo vai trazendo mais daquilo que você está enviando. Quando você reclama e você não aceita a realidade, isso gera um princípio de necessidade, de carência. Aliás, você está enviando carência ao universo, vai voltar a carência dobrada, vai voltar problema dobrado, e a própria ingratidão, ela vai fazer de você uma pessoa mais infeliz ainda. Então, não é possível ser feliz totalmente no planeta Terra. É possível ter momentos felizes e nos momentos de dificuldades, com aceitação e com gratidão, você sai da posição de vítima ou sai, muitas vezes, da posição de culpado e a tua caminhada durante esses momentos se torna mais leve, menos, vamos dizer assim, dolorida. A resposta para a sua pergunta, para ser feliz, basta aceitar o que você é e aceitar o que você tem. A continuação da pergunta aqui fala sobre os contratos. Os contratos é o seguinte: uma das maiores dificuldades que impedem a nossa saída do planeta e reabilitação à nossa origem estelar são os contratos que nós fizemos, inclusive muitos deles antes de entrar no processo encarnacional da Terra. A esses contratos, por exemplo, eu não vou entrar muito em detalhe aqui porque é muito amplo o assunto, seriam basicamente os contratos de abduções. Mas também existem contratos a nível de fanatismo religioso e de submissão religiosa. Então, esse também é um grande desafio, representa um grande desafio a limpeza desses contratos de submissão religiosa que impedem a nossa ascensão. Estão associados ao fanatismo e aos dogmas, ao sistema de crenças religioso. Temos também aí um dos contratos que pesam bastante sobre nós ainda, é a limpeza dos contratos de alta magia. Então é preciso trabalhar com o nosso ancoramento, inclusive falando sobre esses contratos no site, mais uma vez eu lembro para vocês, tem a meditação de Roda do Sansara, onde você pode acessar e o próprio ancoramento que te acompanha, que é a tua família espiritual, que você tem, saiba ou não, pode estar te ajudando, te auxiliando nessa limpeza de contratos. Se essa é a sua escolha, que você decide fazer, realmente ascensionar. Os contratos de alta magia têm um peso muito grande que precisam ser limpados, as iniciações que nós fizemos também. Então, todos esses contratos, eles vão basicamente se resumir a um apego descontrolável e uma culpa incontrolável que vão nos prender, nos manter presos ao ciclo encarnacional por esses próprios contratos. Então, é preciso ter um ancoramento na meditação, como é feito não só da sua hierarquia terrestre, mas da sua hierarquia espiritual estelar, que tem acesso aos contratos que você fez antes mesmo da sua entrada no sistema terrestre. E para a quebra desses contratos, uma das coisas mais importantes é não nos mantermos na posição de vítimas. O grande problema é esse. Seja qual for a origem do contrato. Sair da posição de vítima, mas também sair da posição de culpado em que nós nos colocamos. E aí o ancoramento começa a te ajudar nessa mudança de vibração, de frequência, e a caminhada pela ascensão, ela é reativada, inclusive o seu próprio corpo criogênico, ele é reativado quando nós nos encontramos nesse processo e a nossa frequência começa a mudar muito, 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 porque você está se preparando para se desligar da matriz e controle terrestre. São esses contratos que mais pesam sobre nós e precisam ser quebrados e limpados no nosso processo de ascensão. Submissão e fanatismo religioso, os contratos de abdução e os contratos de alta magia. Aqui tem uma pergunta
até que ponto a consciência cria ou pode mudar a minha realidade? Eu diria que 100%. 100% a consciência cria a realidade. O sentimento que você pensa, o que você sente, você cria o tempo todo. O problema é que, por falta da conexão com a energia superior, que nós conhecemos como energia Mahatma, que é a energia do co-criador, por perda dessa conexão, nós entramos no processo encarnacional com a nossa essência invertida. Então, praticamente, nós passamos a criar o negativo. O tempo todo nós estamos criando coisas, mas, infelizmente, de forma desarmônica. Então, nós estamos criando o tempo todo a miséria, a doença, a necessidade, a carência, quando nós pensamos e sentimos de forma inconsciente. O grande problema é que nós tentamos segurar uma crença de uma forma positiva e um sentimento mais positivo na nossa vida, mas nós não conseguimos segurar isso o tempo todo. São cerca de 60 mil pensamentos por dia e a grande dificuldade é segurar um pensamento positivo, um sentimento positivo. Por quê? Por causa do sistema de crenças que está no nosso inconsciente. Então, o que mais impede que nós criemos a nossa realidade, criemos a prosperidade, criemos a felicidade, são os dogmas e os sistemas de crenças que as religiões inseriram no nosso inconsciente. A declaração no presente vai começar a iniciar esse processo. Você afirmar que você tem, que você é. Tudo que estiver fora daquilo que você é, que você tem, que você pode, e estiver invertido para o lado oposto, vai fazer com que você crie a realidade do lado oposto. É por isso que não se faz pedidos materiais. Porque quando você pede alguma coisa a Deus, a espiritualidade, você está acabando de criar o seu problema. Você está co-criando e afirmando o seguinte: eu não tenho. Então, você é um co-criador. Você e Deus, você é um pedacinho de Deus. Não tem como separar isso. Se você está criando o que você não tem, ele não pode fazer nada. Você está co-criando a miséria, fica com a miséria. Está co-criando a doença, fica com a doença. Você está co-criando, seja o que for, vai ser o que você vai ter. Ele não pode fazer, inclusive, esse vocabulário teria que mudar, né? Não é ele, somos nós. Nós somos co-criadores, como centelhas encarnadas. Então, a única oração que realmente funciona nesse sentido é o agradecer, porque quando você agradece, você visualiza que tem, sente que tem, e esse sentimento vai te impulsionar a criar a tua realidade, a criação da realidade. Somos nós que criamos a realidade. Não é um mundo externo que está controlando a nossa vida. Se esse mundo externo está controlando, é porque nós estamos dando permissão a isso através do nosso sistema de crença, através da nossa vibração. Então eu diria que a consciência, ela influencia a realidade em 100%. Não é necessário o sofrimento na Terra se nós nos reconectarmos à consciência superior. Mas como nós temos, mas quando existe essa falta de conexão, infelizmente ela vai criar a dor, o sofrimento, a carência, a miséria. A verdadeira oração é agradecer. A consciência cria a realidade o tempo todo. Só que para que essa realidade seja criada ao nosso favor de forma harmônica, é preciso trabalhar com o nosso ancoramento, a limpeza das crenças que estão no nosso inconsciente. Aí eu me refiro a autossabotagem, paradigmas, zona de conforto, preconceitos, tabus, para que o ancoramento consiga limpar essas nossas crenças juntamente conosco, com o nosso esforço, e nós consigamos aí começar a criar uma realidade mais harmônica aqui nesse planeta. É a nossa reconexão estelar. Finalizando aqui então as perguntas por hoje, por que ao entrar na espiritualidade, no caminho pela espiritualidade, a pergunta está assim: por que a vida, muitas vezes a nossa vida atrasa em vez de ir para frente? Bom, aqui a gente vai ter que falar do problema num contexto geral. De início já afirmo para vocês que o problema é a vibração que nós nos encontramos associado ao nosso sistema de crenças. Então o problema vai, volta e cai no mesmo lugar. Porém, nós temos que lembrar o seguinte:
Nós estamos inseridos num contexto onde somente aqui na Terra as pessoas estão encarnando, a maioria das pessoas que estão encarnadas aqui na Terra tem 70, 90 encarnações. Já tem pessoas que chegam a atingir 400 encarnações. Então, a cada ciclo encarnacional, com a perda da conexão estelar dentro da amnésia, nós estamos envolvidos na ancestralidade, nos papéis ilusórios que nós vivemos e muitas vezes não aprendemos com ele, mas ficamos presos, personificados neles. Então, isso tudo, essas existências, essas vidas passadas, que ficaram assim mal compreendidas, o processo de aprendizado, elas vão ficando armazenadas, elas continuam existindo numa realidade paralela, vamos colocar no nosso inconsciente, ao que nós ouvimos falar e conhecer como ciclo kármico, né? Então esse ciclo kármico, que envolve a nossa linha de ancestralidade, que são pessoas a quem você prejudicou em vidas passadas, pessoas que te prejudicaram, esse ciclo kármico, ele te cobra, ele te persegue, ele te pune, ele quer literalmente te arrastar para baixo, para o inferno astral, se possível até físico. Esse ciclo kármico, ele está em ressonância com a pessoa, em cobrança, e pode prejudicar seriamente a vida de uma pessoa. Quando você avalia a vida da pessoa através de tantas existências, você começa a entender porque algumas pessoas têm mais dificuldades com outras, mesmo do que outras, mesmo aparentemente sendo pessoas boas. Então, quando você começa a sair desse buraco todo, desse conflito, através do perdão, através da tua reconexão, a despersonalizar dessas vidas, desses papéis, né, que ficaram no inconsciente, então as hierarquias que estão embaixo se fortalecem para que você não saia do buraco. Elas se fortalecem para que você fique presa a esse ciclo. Então, naturalmente, isso vai gerar um processo em que a sua vida vai começar, muitas vezes, a passar por dificuldades. Então, quando você começa a sair do buraco, na verdade, começa a vir problema, porque você está limpando. Muitas vezes, para limpar, é preciso ter a catarse. E esse processo, muitas vezes, requer um pouco de paciência, persistência, porque, veja, há quanto tempo a pessoa pode ter ficado no astral, no umbral, ou há quantas vidas já está se repetindo esse ciclo. Então, a partir do momento que ela está começando a finalmente libertar, se reconectar à sua essência rumo à ascensão, os problemas começam. Mas, se você está conectado com a tua essência, com o teu ancoramento, você recebe força para superar todos eles. E na medida que você persiste, o teu caminho vai ficando mais leve aí. O recado que eu tenho para vocês é: não desanime, continue a vossa caminhada rumo à ascensão. Lembrando para vocês que tudo isso está vinculado ao nosso sistema de crenças. Uma vez que você mudar a sua crença, o seu paradigma, e você não for mais ressonante com a culpa ou com esses papéis que te aprisionaram nesse sofrimento relacionado a vidas passadas, você se reconecta à tua essência e começa a criar uma realidade mais harmônica. Só para finalizar aqui, o que mais nos obriga a voltar a encarnar? Bom, na verdade, eu já falei em vários vídeos sobre isso, o que induz a pessoa a encarnar é o apego, né? Então, esses papéis que foram vivenciados em vidas passadas têm laços muitas vezes muito fortes, que nos prendem através da saudade, do apego, a querer voltar, a querer estar perto daqueles personagens com quem nós vivenciamos e muitas vezes estão encarnados. Então, a própria pessoa pede pelo apego a voltar. Ou, por exemplo, você cometeu uma coisa muito grave em vidas passadas, tirou vidas ou fez alguma coisa muito horrível, o próprio sentimento de culpa vai te colocar na linha kármica, na própria crença de que eu preciso pagar. Mas se você reconhecesse que aquilo foi um papel, que na verdade não existe culpa nem vítima no universo, o conceito da experiência, e conseguisse limpar o teu emocional relacionado àquele evento, você se liberta desse processo. Então você vai começar a limpar isso de que forma? Trabalhando pelo amor. Isso pode ser feito inclusive no astral. É por isso que existem tantos guias trabalhando, porque estão nesse processo, onde eles estão muitas vezes limpando esse emocional, essas situações. Então, a partir do momento que
a emocionalidade que aquilo te representou não tem mais ressonância em você, porque você mudou o teu sistema de crença, porque você mudou a tua frequência, você se liberta desse processo. Então você começa a estar em outro nível no astral, você não tem mais necessidade de encarnar, porque se você tem alguma pendência, você está trabalhando ou quitando essa pendência através de serviço, com o teu próprio ancoramento do outro lado. E o que acontece? Quando você morre nessa consciência que eu estou já afirmando aqui, você não vai para o nosso lar, não vai para uma colônia. Você vai diretamente para uma nave vinculada ao Comando Santa Esmeralda, Santa Ametista, vinculada a um grupo ascensional, ou muitas vezes até mesmo a Aruanda, Ramatiz, a uma colônia superior, onde você é recebido pelo teu próprio ancoramento com quem você trabalhou aqui na Terra. Então não existe mais a necessidade de você ir para uma colônia mais básica, onde você tem pouca consciência da sua real situação. Mas isso é um nível, né? Quando você entra nessa busca, nessa caminhada para a espiritualidade, ao desencarnar você começa a subir para esse outro nível superior. Então, se você ainda tem pendências, você trabalha mais um tempo até você reassumir o teu corpo criogênico e poder sair aí do planeta. Lembrando que são as nossas crenças que muitas vezes determinam o que precisa ser feito. Então é por isso que é tão importante limpar o nosso emocional, principalmente a questão da culpa. É isso, gente. Então, deixo um grande abraço para todos, que vocês fiquem na paz do vosso Cristo interno. Até a próxima.